Olá, mulheres, aqui quem fala é Viviane Martinello. Nós estamos ouvindo os áudios do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joan Weaver, da editora CPAD. Hoje nós estamos no áudio 19, Ocupados Demais para o Conforto. Fomos criadas para a plenitude, compreende? De acordo com Efésios 3,17, quando conhecemos a Jesus como nosso Senhor através da fé, começamos a compreender o amor incrível do nosso Salvador. E quando começamos a conhecer melhor esse amor, somos cheias e cheios de toda a plenitude de Deus. Fomos criadas para sermos cheias de Deus, sem nenhum litro ou quilo a menos. Mas estamos prontas para tal? Afinal, ser preenchida com a medida de toda a plenitude de Deus provavelmente irá nos esticar. E isso, no mínimo, vai incomodar o nosso conforto. Estamos dispostas a permitir que Deus destrua a nossa área de conforto, expanda a nossa capacidade para si? Ou queremos um Deus que pode ser controlado por nós? Infelizmente, na maioria das vezes, queremos um Deus suficiente para nos fazer felizes, mas não para nos transformar. Nunca dissemos isso, mas essa postura foi o que Reis disse em mente quando escreveu: gostaria de comprar $3 de Deus, por favor? Não o bastante para explodir a minha alma ou perturbar o meu sono, mas apenas o equivalente a uma xícara de leite quente ou a uma soneca à luz do sol. Não quero uma quantidade dele que me faça amar um homem negro ou colher beterrabas com um imigrante. Quero êxtase, não transformação. Desejo o calor do útero, mas não um novo nascimento. Quero meio quilo do eterno Deus em um saco de papel. Gostaria de comprar uns $3 de Deus, por favor? O problema é que Deus não trabalha dessa forma. Ele não está no mercado para ser negociado em porções oferecidas na liquidação. Em primeiro lugar, ele não está à venda no mercado. Ele não está à procura de compradores, mas olhando para comprar. A mim e você. Ele quer um povo que está à venda. De todas as formas, liquidação total. Ele não está disposto a negociar por troca, não está olhando para fazer um favor. Ele até já pagou o preço. Seu filho morreu na cruz para pagar a nossa dívida e resgatar nossas almas. Entretanto, a transação nunca é uma venda forçada. É crucial compreender isso. Deus é um cavalheiro, não um ladrão nobre. Ele vai nos cortejar e procurar, mas nunca vai se atirar sobre nós. De fato, podemos dizer não ao Criador do Universo. Podemos fazer a escolha de deixá-lo num canto de nossas vidas. A autora e professora Cynthia afirma: escolhemos o grau de intimidade que temos com Deus. As únicas limitações à presença de Deus em nossas vidas são as mesmas impostas por nós. Desculpas criadas para evitar que sejamos cheios com a medida de Deus. A desculpa de Marta era o dever. Ela deveria limpar e cozinhar. Pensava que não tinha tempo para sentar-se aos pés de Jesus. Talvez a sua justificativa seja o trabalho ou as crianças. Ou assim como eu, talvez a sua única desculpa para o devocional seja uma pura preguiça. Mas seja o que for, qualquer coisa que nos impede de passar um tempo regularmente com Deus é pecado. Parece severo demais dizer que limpar, cozinhar, cuidar das crianças ou realizar algum trabalho possa ser pecado. Pense nisso. A verdadeira definição do pecado é a separação de Deus. Não importa quão significativa seja a atividade, não importa o quanto pareça boa, se eu a uso como desculpa para manter distância de Deus, essa atitude é pecado. Preciso confessar e me arrepender para que possa chegar perto do Senhor mais uma vez. Pois quanto mais caminho sem estar cheia da presença de Deus, mais seca, vazia e frustrada vou me tornar. Deve haver mais. Quando eu e meu marido deixamos a Montana para que ele assumisse o ministério de música em Grand Pass, estávamos exaustos. A alta repentina do petróleo no final da década de 70 golpeou o leste de Montana, deixando um rastro de falências, execuções de hipoteca e desespero. Em apenas um mês, 50 famílias de nossa igreja deixaram a cidade à procura de trabalho. Foi uma época difícil para nós, tanto emocional quanto financeiramente, mas eu não tinha ideia do quanto isso me havia esgotado espiritualmente. Alguém comentou recentemente: eu não sabia que estava seca até me aproximar de pessoas molhadas. Eu não sabia o que ela queria dizer, pois foi exatamente o que aconteceu comigo quando chegamos ao Oregon. As pessoas em Grand Prats estavam todas molhadas, completamente ensopadas, encharcadas por Deus. A presença do Senhor era tão doce em nossos cultos, as pessoas tão amadurecidas na fé, que tudo o que consegui fazer foi chorar. Eu conheci o Senhor há muitos anos. Era esposa de pastor há quase uma década, mas estava espiritualmente seca, tão seca como um osso.
Quem eram essas pessoas? Eu me perguntava. Como podiam ser tão felizes? O que elas tinham que eu não tinha? Como podiam se sentar e desfrutar da presença do Senhor, quando eu sempre me sentia compelida a estar em movimento constante, ocupada e exausta com o esforço de manter os bambolês no ar? Às vezes, temos que diminuir a velocidade para fazer um inventário espiritual e averiguar onde estamos com Deus. Em algumas ocasiões, devemos perceber quão vazias estamos antes de nos dispormos a sermos cheias. Durante aquele primeiro ano em Grants, eu fiz ambas as coisas. Quando olhei para o histórico da minha vida, pude ver uma série de grandes montanhas, onde a chuva caía abundantemente e intensamente, em alguns vales secos também. Tempos de escassez, quando eu estava tão seca e tão fraca emocionalmente que mal podia me sentir viva. Eu tinha personalidade sanguínea, clássica quando comecei a andar com Deus. Grandes altitudes, grandes depressões. E agora, mais recentemente, me senti perdida em um deserto sem traços característicos e estéril. Derruba as montanhas se for necessário, Senhor, clamei em uma noite. Mas preenche os meus vales, traze firmeza à minha vida para que eu possa me portar fielmente nos momentos bons e nos ruins. Quero conhecer-te, quero ser cheia de ti e continuar cheia. O que havia de errado comigo? Quando terminei de pensar nisso, soube parte da resposta. Meus momentos pessoais estavam desordenados ao máximo. Minha vida de oração era evasiva e minha leitura da palavra esporádica. E como não estava passando um tempo com Deus com regularidade, eu não me colocava na posição para ser cheia e reabastecida. Sem dúvida, eu continuava a me esvaziar. Na verdade, eu só me encontrava com Deus quando tinha vontade, e isso aprendi, não era o bastante. Se quisesse ser cheia de Deus de maneira mais firme, deveria consentir com meu estiramento. Assim seria possível abrir espaço para a melhor parte diariamente de minha vida. Isso significa aprender a abandonar a bússola das minhas emoções e começar a treinar a minha vontade. Um ato de vontade. Não é fácil abrir espaço para melhorar parte em nossas vidas. Muitos grandes homens e mulheres de Deus esforçaram-se para ter um momento a sós com o Salvador. Gosto muito da sinceridade do humor de Baxter, quando ele descreve a sua luta para restabelecer um momento devocional regular, e depois de uma voz aveludada, lhe disse para ser prático, que ele não era o tipo espiritual e apenas algumas pessoas poderiam ser assim. Isso foi suficiente. Baxter ficou horrorizado em pensar que ele poderia ignorar a coisa que mais precisava. Então começou a fazer algumas mudanças positivas, e ele escreve: pela primeira vez, minha vontade e eu ficamos face a face. Fiz à minha vontade a seguinte pergunta: vontade, você está disposta a 1 hora de oração? A vontade respondeu: eis-me aqui, estou pronta se você quiser. Então a vontade e eu demos os braços e fomos para o nosso momento de oração. Imediatamente todas as emoções começaram a puxar do outro lado e protestar: nós não iremos. Vi que a vontade titubeou um pouco, então perguntei: você consegue aguentar? E ela respondeu: sim, se você conseguir. A vontade continuou e partimos para a oração. Foi uma luta durante todo o caminho. Em certo ponto, uma daquelas emoções traiçoeiras enganou minha imaginação e fugiu para um campo de golfe. Fui tudo o que pude fazer para detê-la. No fim daquele período, se você tivesse me perguntado: você teve bons momentos? Eu responderia: não. Foi uma luta cansativa contra emoções opostas e contra uma imaginação ociosa do começo ao fim. Além disso, a batalha contra as emoções continuou por 2 ou 3 semanas, e se você tivesse me perguntado no final desse período: você teve bons momentos em sua oração diária? Eu teria que confessar: não. Algumas vezes era como se os céus fossem de bronze. Deus estivesse muito distante para ouvir. O Senhor Jesus estivesse estranhamente indiferente à oração, não fizesse nenhum sentido. No entanto, algo estava acontecendo. Primeiro, eu e a vontade ensinamos as emoções que éramos totalmente independentes delas. Ademais, em uma manhã, cerca de 2 semanas após o início da peleja, justamente quando eu e a vontade estávamos indo para mais momentos de oração, ouvi por acaso uma das emoções cochichando para as outras: vamos, amigas, é inútil perder mais tempo resistindo. Eles vão do mesmo jeito. Então, algumas semanas depois, o que você acha que aconteceu? Durante um de nossos momentos de oração, quando eu e a vontade não pensávamos mais nas emoções, uma das emoções mais fortes surgiu e inesperadamente gritou: aleluia! E as demais exclamaram: amém! E pela primeira vez todo o meu ser, intelecto, vontade e emoções estavam unidos em uma oração coordenada, simultaneamente.
Deus era real. O céu estava aberto. O Senhor Jesus estava presente e radiante. O Espírito Santo se movia através de meus desejos e a oração era surpreendentemente cheia de vida. Além do mais, naquele instante, compreendi que o céu ouviu e assistiu a tudo durante aqueles dias de luta contra o mau humor e emoções rebeldes, e que também eu recebi a disciplina necessária do meu Mestre Celestial. Uau! Quando li pela primeira vez as palavras de Baxter, elas abriram as cadeias de algo oculto dentro do meu coração. Então eu não estava sozinha, outras pessoas lutavam também. De repente tive esperança de que eu também poderia experimentar a alegria da melhor parte. Não era preciso esperar até me sentir espiritual para passar o tempo com Deus. Eu só tinha que tomar uma decisão e os sentimentos espirituais apareceriam. Então, comecei a tentar, mas não era fácil. Às vezes eu tinha que lutar como Baxter. Em algumas ocasiões, Deus parecia tão distante e meu coração assemelhava-se ao aço frio. Algumas vezes fiquei irritada e impaciente, mas persisti. E gradualmente as coisas começaram a mudar. Como uma paciente que desperta depois de um longo coma, comecei a ter fome de Deus como nunca tive antes. Um tipo de satisfação insaciável que crescia pouco a pouco. Graça maravilhosa. Quando comecei a entender a graça maravilhosa, surpreendentemente abundante de Deus, de uma nova forma, comecei a reconhecer o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, dando-me o poder e o desejo de fazer a vontade divina como nunca. Encontrei-me diante do altar, orando após o término do culto, buscando ao Senhor, encontrei-me acordando no meio da noite para dedicar tempo à sua palavra. Buscando ao Senhor, achei-me consultando livros e sintonizando programas de rádio evangélicos no meio-dia. Buscando ao Senhor, eu queria tudo que Jesus tinha a oferecer, e quando buscava a sua face, achava que o Senhor estava lá, esperando o tempo todo, com um cântaro cheio de sua presença, pronto a ser derramado, querendo me encher com toda a plenitude de Deus, apenas esperando que eu escolhesse a melhor parte e o encontrasse ali na sala de estar. A intimidade da sala de estar, entenda, não é um estado místico de ser ou de não ser, como a ideia hindu do Nirvana. Não precisamos escalar as montanhas do Nepal para encontrá-la, nem continuar em uma busca de espírito como os antigos nativos americanos. Não a encontraremos em uma estante, em uma velha caverna empoeirada ou em algum museu iluminado. A melhor parte não está em algum lugar lá fora, está dentro de nós, onde Cristo habita por seu Espírito Santo. Não é maravilhoso? Não podemos tirar a melhor parte do seu lugar. Ninguém pode tirá-la de nós, embora, infelizmente, alguns prefiram ignorá-la. Lembra-se da ilustração de Cristo batendo a porta? A linda cena estava pendurada acima da cômoda da vovó por anos. Uma meiga lembrança para essa garotinha em cujo coração Jesus desejava entrar. Não havia trinco do lado de fora da porta de madeira, diante da qual Jesus esperava. Ela só podia ser aberta por dentro. A porta da minha vontade também é assim. Jesus não forçou as irmãs de Betânia a aceitarem a sua companhia. E nem vai forçar. Tenho que deixá-la entrar antes de poder desfrutar os momentos da sala de estar juntos com ele. E a porta nem sempre é fácil de abrir, mesmo do lado de dentro. Entretanto, descobri que 3 pequenas chaves podem fazer toda a diferença. São 3 verdades simples, tão simples que tendem a ser negligenciadas, mas poderosas o bastante para abrir portas fortemente teimosas. Elas têm feito toda a diferença para mim, mantendo a minha vida centrada em Cristo. Quais são essas 3 pequenas chaves? São fáceis de lembrar, pois todas elas começam com a letra C. Constância, criatividade e conversa. E nós vamos terminar o áudio 19 aqui, mas nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 virtudes de letra C no próximo áudio. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.